bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sempre vou trazer conteúdo relacionado ao universo e o nosso planeta. Se vocês quiserem mais vídeo assim, só curtir bastante o vídeo e aperta no botão do inscreva-se. E agora falaremos da história da Roma Antiga, e fica comigo nesse vídeo que tá muito bom. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Roma Antiga. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo europeu, Roma era o centro da vida política e econômica da região. Fundação de Roma. A fundação de Roma está envolta em lendas. Segundo a narrativa do poeta Virgílio, em sua obra Eneida, os romanos descendem de Enéas, herói troiano, que fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos, por volta de 1400 AC. Amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os irmãos voltam para destronar Amulio. Os irmãos receberam a missão de fundar Roma. Em 753 AC, Rômulo, após desentendimentos, assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. Na realidade, Roma formou-se da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores latinos e sabinos situadas às margens do rio Tibre. Depois de conquistada pelos etruscos, chegou a ser uma verdadeira cidade-estado. Monarquia Romana, 753 AC a 509 AC. Na Roma monárquica, a sociedade era formada basicamente por 3 classes sociais. Na Roma monárquica, a sociedade era formada basicamente por 3 classes sociais. Os patrícios, a classe dominante, formada por nobres e proprietários de terra. Os plebeus, que eram constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Os clientes, que viviam da dependência dos patrícios e os plebeus, e eram prestadores de serviços. Na monarquia romana, o rei exerce a funções executiva, judicial e religiosa. Era assistido pela Assembleia Curiata, que estava formada por 30 chefes de famílias do povo. Sua função mudou ao longo dos séculos, mas eram responsáveis por elaborar leis, recursos jurídicos e ratificar a eleição do rei. Em certos períodos, a Assembleia Curiata deteve mais poder que o Senado. O Senado, composto pelos patrícios, assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. As lendas narram os acontecimentos dos 7 reinados da época. Durante o governo dos 3 últimos, que eram etruscos, o poder político dos patrícios declinou. A aproximação dos reis com a plebe descontentavam os patrícios. Em 509 AC, o último rei etrusco foi deposto e um golpe político marcou o fim da monarquia. República Romana, 509 AC a 27 AC, a implantação da República significou a afirmação do Senado, o órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo ficou a cargo das magistraturas, ocupadas pelos patrícios. A República Romana foi marcada pela luta de classes entre patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos, mantendo os plebeus sob sua dominação. Entre 449 e 287 AC, os plebeus organizaram 5 revoltas que resultaram em várias conquistas. Tribunos da plebe, leis das 12 tábuas, leis licínias e lei canuleia. Com essas medidas, as duas classes praticamente se igualaram. A expansão romana. Primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica a partir do século IV AC. A segunda etapa foi o início das guerras de Roma contra Cartago, chamadas Guerras Púnicas, 264 a 146 AC. Em 146 AC, Cartago foi totalmente destruída. Em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma. Crise da República. Na República Romana, a escravidão era a base de toda a produção e o número de escravos ultrapassava os de homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. Uma das principais revoltas escravos foi liderada por Espartaco entre 73 a 71 AC. À frente das forças rebeldes, Espartaco ameaçou o poder de Roma. Para equilibrar as forças políticas, em 60 AC, o Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado, Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato.
Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo triunvirato constituído por Marco Antônio, Otávio Augusto e Lépido. As disputas de poder eram frequentes. Otávio recebeu do Senado o título de Princeps, primeiro cidadão, foi a primeira fase do Império disfarçado de República. Império Romano, 27 AC a 476. O imperador Otávio Augusto, 27 AC a 14, reorganizou a sociedade romana. Ampliou a distribuição de pão e trigo e de divertimentos públicos, a política do pão e circo. Depois de Augusto, várias dinastias se sucederam. Entre os principais imperadores estão Tibério, 14 a 37, Calígula, 37 a 41, Nero, 54 a 68, Tito, 79 a 81. Trajano, 98 a 117, Adriano, 117, 138, Marco Aurélio, 161 a 180. Decadência do Império Romano. A partir de 235, o Império começou a ser governado pelos imperadores soldados, cujo principal objetivo era combater as invasões. Do ponto de vista político, o século III caracterizou-se pela volta da anarquia militar. No período de apenas meio século, 235 a 284, Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Com a morte do imperador Teodósio, em 395, o Império Romano foi dividido entre seus filhos Honório e Arcádio. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, capital Roma, e Arcádio ficou com o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto. O ano de 476 é considerado pelos historiadores o marco divisório da Antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma, restou apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 1453. Muito obrigado por estar comigo até o final, e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado a todos e até a próxima.